Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Olá, olá, estamos aqui com o nosso episódio reinaugurando hoje a Passada de Caneca. Eu sou Jânia Patrícia Haddad, para quem não me conhece, sou educadora, psicanalista, tenho brilho nos olhos e acredito muito na educação. E quando a gente fala de educação, eu sempre lembro de uma frase: a educação se dá em todo lugar. E vocês vão entender por que eu estou falando isso com o meu convidado, mega convidado aqui, o Marcelo. Marcelo, ele, sim, presidente do CDL, responsável pelo empreendedorismo em Minas Gerais, um líder que cuida do modo de ser e estar no mundo. Isso é saúde mental. Então, com vocês, sejam muito bem-vindos. Vocês já sabem, @você não é todo mundo. Quem de nós não escutou isso da mamãe? Meu filho, você não é todo mundo. Verdade. Marcelo, ele já foi, ao longo da sua carreira, primeiro, mineiro, tá, gente? Mineiro com uma trajetória profissional de 36 anos, acumulando experiências na gestão, áreas públicas e também privadas. Nasceu em Belo Horizonte. Além de ser presidente do CDL, ele é parte do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas. Se eu esquecer alguma coisa, Marcelo, você completa. Hoje presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas. Também. E foi também secretário do Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, diretor da Junta Comercial de Minas Gerais, aonde você implantou projetos essenciais, como Minas Fácil, para desburocratizar a abertura das empresas. Facilitar a vida dos empreendedores. E cuidar da saúde mental dos seres humanos. Olha que lindo! Por seus serviços prestados à sociedade, já recebeu diversas condecorações, como as medalhas de Inconfidência e de Juscelino Kubitschek. Hoje, o nosso objetivo é conhecer, além desse líder, a pessoa que é o Marcelo de Souza Silva. Seja muito, muito bem-vindo. Te agradeço imensamente por você tirar um tempinho na sua agenda corrida e poder estar aqui comigo. Quem é o Marcelo? Olá, Jane, né? É um prazer estar aqui com você, fazendo esse bate-papo, né? Que é sempre um bate-papo, muito agradável. E importante também para as pessoas conhecerem, né? Entenderem um pouco dessa trajetória que acontece com as pessoas, que não é fácil, né? Precisa de muita dedicação. Eu nasci, como você já mencionou, nasci em Belo Horizonte, fui criado aqui. Eu sou casado, há 38 anos, né? Tenho um relacionamento com minha esposa, com a Silvana, há 38 anos. Tenho 2 filhos, a Gabriela, que hoje está morando em São Paulo, formada em designer de moda, e o Henrique, que está formando na PUC, agora em administração no final do ano. Trabalha estagiário do BDMG, já está bem encaminhada. A Gabriela também trabalha numa empresa de marketing e publicidade em São Paulo. E vivi minha vida toda aqui em Belo Horizonte, né? Tenho uma formação, eu sou formado em administração de empresas, eu formei em 89, depois fiz um curso de ciências contábeis. Sempre aqui? Sempre aqui. Formei na FUMEC, em 89 na FUMEC e depois em 98 formei em ciências contábeis na Newton Paiva, e tem alguns cursos, algumas pós-graduações, mas também tenho muita vivência, né, de cursos técnicos, de cursos de gestão, de capacitação, pós-graduação em gestão, sempre buscando a informação, a capacitação e o conhecimento, né? Eu acho que é muito importante isso, mostrar para as pessoas que é conhecimento. Eu falo isso quando eu tenho oportunidade de conversar com pessoas, em palestras, em aberturas de eventos. Eu falo que são 3 pilares, né? A gente tem que ter capacitação, conhecimento, que são coisas distintas, e relacionamento.
né? É isso que eu tenho. O meu maior ativo hoje é relacionamento. Eu tenho uma gama enorme de amigos, né? Por essa minha trajetória até hoje, desde de pequeno, onde eu passei, onde que eu convivi com as pessoas, até hoje eu tenho. E gosto muito da cidade, gosto muito de uma coisa muito importante, que é servir. Eu tenho essa característica, né, do servir. Mas para isso eu preciso estar bem. Né? E aqui o tema que a gente vai conversar um pouco hoje, que vocês têm aqui como relevante, né? É muito importante. Aprendi isso com meu pai. Né? Para você ajudar as pessoas, para fazer as coisas, você tem que se ajudar primeiro, você estar bem, e é isso que eu procuro fazer. Né? Eu procuro, nessa caminhada toda, e consigo durante essa minha caminhada ajudar um pouco você, Leo, mas tem muitas coisas que eu já participei, que eu já fiz, e que ajuda todo mundo. E uma coisa que eu acho incrível, eu que acompanho o seu trabalho de perto e te conheço como pessoa, é pensar se inspirar. Porque eu acho que, assim, ser um líder, um gestor, ok, a gente se prepara tecnicamente, mas você tem alguma coisa, na educação eu falo que é brilho nos olhos. E você, na gestão, eu falo que é algo de inspirar. Né? Inspirar é respirar com o outro, Sim. que está do seu lado. Então, me fala um pouco, Marcelo, como que você cuida de você e de quem está em volta? Bom, vamos lá, né? Hoje presidi a CDL BH, que é a maior CDL do Brasil. Das 1.600 CDLs, nós somos a maior CDL do Brasil. Nós temos em Belo Horizonte 13 mil associados. Então, eu sou responsável por 13 mil empresas, na sua maioria, micro e pequenos empresários, que precisam desse apoio a toda hora. Precisam dessa visão diferenciada, dessa liderança que eu exerço. Também eu presido o Conselho Estadual do SEBRAE, aqui em Minas Gerais, que é uma outra responsabilidade, que aí o SEBRAE tem ações nos 853 municípios. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado mesmo, né? Como você disse, ser inspiração, mas inspiração no bom sentido, né? Então, a liderança que eu exerço, né? Eu sei dessa responsabilidade, tenho muito orgulho, sou grato, e eu costumo brincar, né? Você já me ouviu falar isso, pinto no lixo, porque eu adoro o que eu faço. Adoro o que eu faço. Apesar de ter um volume muito intenso, né? Eu tenho reuniões aqui em Belo Horizonte, tem reuniões no interior de Minas, no Brasil, fora do Brasil. Num canto, né? Fora do Brasil, verdade. Então, assim, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande comigo, mas eu tenho um cuidado muito grande com a minha família também. Muito. E com meus amigos, né? Você testemunha... Gente, pegadinha. Olha a dica. #dica Marcelo, os pescadores. Pois é, a gente tem um grupo, né? Que há mais de 30 anos a gente se encontra. Temos uma pescaria, né? Que é um nome ilustrativo, que é um encontro de amigos. A gente passa o final de semana num sítio. A gente tem lá uma viola, nós temos a gastronomia, o carteado, né, saudável, sem disputa, sem vícios. Né? E você sabe também que eu tenho um grupo de amigos, mais 3 amigos, né? O Geninho, o Parreira. Que é meu marido, tá, gente? Parreirinha. E o Índio, né? Que nós também encontramos regularmente, todos os meses, fazemos uma mesa de pôquer também, e quem perde lá, perde muito, R$40, R$30. Então, e assim, a terapia de vocês, essas são terapias que eu não abro mão. E eu tenho uma outra terapia, que é meu futebol de sábado, também, que eu não abro mão. Que então, seu filho também joga. Isso, meu filho adquiriu, quando ele passou da idade ali de 14, 15 anos, passou a jogar junto com a gente também. Então, são movimentos que a gente faz que agrega valor, né, a essa questão de olhar com um olhar diferente, né? E como você disse no início, que é aqui, né, o programa, a gente não é igual a todo mundo. Né? Nós somos diferentes. A gente tem que identificar que diferença é essa e como agir com essa diferença. E é muito interessante, porque quando você fala que diferença e você menciona o seu pai, eu sempre me lembro de uma coisa que eu aprendi também com uma pessoa mais velha que me ajudou na minha educação. Ela sempre falava assim: quando você não souber para onde você vai, lembra de onde você veio. Excelente. Quando você traz, o seu pai te ensinou, me fala um pouco a importância desse laço. Eu acho que é o seguinte, meu pai teve uma educação cristã, né? Ele foi seminarista e saiu do seminário, passou no concurso do Banco do Brasil, foi
para o interior de Goiás, conheceu minha mãe, que é de uma família também do interior. Então, tinha conceitos, né, bases muito fortes de criação, de comportamento, de caráter, né? Então, os dois ensinaram isso. Eu acho que não deixaram, os dois são falecidos, não deixaram nenhum bem, né, para a gente, mas o maior bem que eles deixaram foi essa nossa criação. Nós somos 4 irmãos, todos são formados, todos têm família, são casados, filhos. Tem uma visão também essa de servir, porque nós aprendemos isso na nossa infância com a nossa mãe, com o nosso pai. E aí, desde novo, eu morei aqui em Belo Horizonte, no Carlos Prados, então era um bairro de classe média. Meu vizinho era o seu Abel Carroceiro. Várias vezes eu fui buscar com um dos filhos dele, seu Abel, lá no Mercado Central, que o seu Abel fazia serviço, tomava uma cachaçinha lá e não dava conta de trazer a carroça. E nós trazíamos a carroça dele até a nosso quarteirão, colocava o cavalo no coxo, colocava a carroça na garagem. Então, a gente foi aprendendo isso desde novo, né? Eu era uma pessoa que sempre gostei de relacionar e gostei de ajudar as pessoas também. E o sentimento também, né? Minha mãe ensinou muito isso, né? Perdi minha mãe muito nova, com 52 anos, mas ela deixou esse legado muito importante. E que você levou afinco, né? Sim, e trabalhar com seriedade, né? Sempre com seriedade. É óbvio que eu não sou eu sou um ser humano e eu tenho meus defeitos. Ufa, que bom, já né? tropecei na minha vida, né? Mas também, eu falo isso, esses dias a Mega Sena estava acumulada, um jogo de loteria estava acumulado, e os amigos ficam, vamos jogar? Eu falo, eu jogo, eu participo. Mas a minha Mega Sena eu já ganhei, que é minha esposa. Né? A Silvana eu conheci. Que pessoa, né? Conheci a Silvana, que tem também os mesmos, né, conceitos que eu tenho. Mas muito importante que nós juntos, né, construímos essa nossa vida, e um sempre apoiando o outro. E muito importante também. E sabe uma coisa que eu acho linda? Porque eu acompanho a vida do Marcelo há muito tempo e, assim, como que os tropeços servem para que a gente se cuide melhor, né, Marcelo? Sim, verdade. E eu queria te perguntar uma coisa que toca muito nisso. Como lidar com essa família linda que você tem, com esse poder que você tem em termos de referência em Minas Gerais, como lidar com a humanidade aí? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas, por outro lado, é muito fácil, né? Tem que ter dedicação, você tem que saber organizar o seu tempo, né? Eu aprendi isso há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, né? Você organizar o seu tempo, saber que você tem que dedicar. Em certos momentos, não abrir mão, que é difícil, né? Você tem os compromissos familiares, tem os compromissos com os amigos, não abrir mão. Né? Nós já falamos aqui, quando eu tenho a pescaria no final de semana, eu não tenho agenda, eu respondo Exatamente. isso. Sábado agora, recentemente, tinha um evento e eu falei, não vou porque eu tenho meu futebol, eu não abro mão do meu futebol. Ontem tivemos aniversário da filhota. Então, assim, isso que é esse mundo. Você tem que saber lidar com isso. Você tem que organizar o seu tempo para dedicar para as coisas que você faz. É óbvio que não é 100% regular, né? Mas você tem que ter muito bom senso. E isso você só faz praticando, né? Eu sei da responsabilidade que é, como eu já disse, os 2 cargos que eu tenho de liderança, e fora isso, as empresas que a gente tem. Eu sei como é, né? Na CDL a gente tem quase 200 colaboradores, no Sebrae são 800 colaboradores. Eu sei como é lidar com isso, né? Esse relacionamento, o cuidado com as pessoas. Eu falo muito isso, quem trabalha comigo sabe. Eu falo, se você quer que a coisa dê certo, cuide, né? Cuide que vai dar certo. Então, eu tenho esse cuidado. Então, é isso, né? A equipe também que trabalha muito bem orientada, capacitada. E aí, essa questão da família, a gente tem que pensar muito na hora de abrir mão. Tem os momentos certos de você fazer isso, mas tem os momentos certos de você ficar junto e consolidar. Sabe o que eu fico pensando? Você é do meio corporativo, da gestão, da liderança e do poder, porque quem ocupa um cargo de poder lida com é verdade, isso é uma verdade. Lida com o poder, que é a maior ferida narcísica da humanidade. Aí eu fico pensando, como que você faz para separar o joio do trigo aí? Não, deixa eu te falar. Quem me conhece, né, e sabe que eu estou nisso, igual você falou, há 36, vamos fazer 37 anos.
Eu sou o mesmo Marcelo. Mas eu sou o mesmo Marcelo quando eu estou com a Jane, eu sou o mesmo Marcelo quando eu estou no meu jogo de pôquer, eu sou o mesmo Marcelo quando eu encontro com alguém em eventos importantes, eu sou o mesmo Marcelo quando eu estou com um governador, quando eu estou com alguma autoridade. Na minha posição de presidente, eu sou o mesmo Marcelo. É óbvio que você tem certas coisas que você tem um cuidado conforme o ambiente que você está. Mas eu sou o mesmo Marcelo, eu cumprimento todo mundo, brinco com as pessoas, dou liberdade de brincar comigo, né? Sou uma pessoa séria também, na hora que tem que ser sério, firme nos posicionamentos, nas entrevistas que eu faço. Então, esse dia a dia meu, eu sou a mesma pessoa que estou em todos os ambientes, lógico, adequando daquela maneira correta de ser ali do meu entendimento, né? Para não ferir, até para não deixar as pessoas também sem graça, vamos dizer assim. E é interessante porque quando você fala eu sou o mesmo Marcelo, a gente brinca na psicanálise que assim, então ele já foi analisado. Que é aquilo, né? O ego. A gente vai diminuindo o ego, né? Sim, verdade. E me parece que isso é um exercício seu. Porque você mantém seus amigos, a sua família, os seus hábitos que te fizeram ser quem você é, né? Nós já falamos aqui de forma direta ou indireta de alguns pontos que são relevantes, né? Primeiro é a gente estar bem. Você tem que estar bem, estruturalmente falando, família, financeiramente, né? Não precisa. Eu sou uma pessoa de hábitos simples, eu não. O que eu tenho de renda hoje me atende super bem, atende minha família. Então, assim, você estruturar isso e você gostar do que faz, que eu uso a expressão pinto no lixo, né? Então, assim, você gostar do que faz. Então, eu adoro fazer o que eu faço. E quanto mais nessa posição que a gente está, quanto mais você faz, mais você é demandado. As pessoas percebem isso e querem chegar, porque eu sou muito preocupado com as entregas, com a efetividade, né? Então, esse é um outro fator também importante. Você ter sucesso. Não o sucesso de aparecer, de estar sendo. Justamente. É o sucesso de falar o seguinte: eu comecei a fazer aquilo, eu consegui terminar. Né? Então, as pessoas, né, eu falo isso muito com os empreendedores. Aqui, procura organizar a sua empresa, procura buscar conhecimento. Inclusive, tem uma pergunta que vai aí. O seu compromisso, a gente sabe, é atuar na defesa da micro e pequenas empreendedores. Na sua visão do Marcelo, como a burocracia, a pressão financeira e a solidão afetam a saúde mental de quem tenta manter uma pequena empresa no nosso Brasil? Quando o empreendedor tem tempo para pensar nisso, porque normalmente o empreendedor não tem tempo, né? Nós estamos falando de 95% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Em Minas Gerais respondem as micro e pequenas empresas por 56% dos empregos gerados. Então, a responsabilidade dessas pessoas, desses empreendedores, quando a gente vê, fala assim, não, mas é uma pequena empresa, tem um cara... É a mesma. Ele tem a mesma responsabilidade. Ele tem 1, 2 funcionários, ele tem que pagar suas contas, ele tem que buscar um fornecedor adequado, ele tem que comprar melhor, ele tem que cuidar... É muita coisa, cuidar da sua família. E quando a gente vai para a mulher, aí tem um diferencial, que a mulher ainda tem os cuidados de casa, que ela, né, que tem essa dedicação diferenciada, tudo, né? E que é dela mesmo, é da maternidade mesmo, é da mulher, né? Então, assim, ele tem que buscar cada vez mais entender esse negócio. Hoje, uma coisa que acontece muito, que é a questão financeira, na mistura, né? Mistura a vida pessoal com a vida empresarial. Então, eu estou falando isso dos pequenos empresários mesmo, estou falando de grandes nem médias empresas, não. Então, ele tem que saber isso. Ele tem hoje onde buscar apoio. E muitas vezes as pessoas, principalmente em Minas Gerais, a característica do mineiro é de não buscar apoio. Ele não quer se expor. Ele acha que ele vai se expor. Boa. Mas hoje tem tanto a CDL-BH quanto o Sebrae. A gente tem os caminhos para ajudar a facilitar o seu dia a dia. E muitos empresários que passaram por essa capacitação, essa aquisição de conhecimento, né? E às vezes, muitas vezes, relacionamento, eles conseguiram fazer do seu negócio, talvez que ele abriu por uma necessidade, uma grande oportunidade. Então, é isso que ele precisa. Isola mesmo, porque as pessoas ali têm até preocupação de falar, vou chamar o empreendedor tal para tomar uma cerveja comigo. Não, eu não vou fazer isso, ele está tão apertado no negócio dele, coitado, está passando um momento tão difícil que eu não vou chamar. É o contrário, é nessa hora que ele precisa que os amigos, a família, sente perto dele, ele desabafe, escute ele com mais paciência,
porque realmente fica nervoso, né? Tem que abrir uma loja, ele tem que fechar uma loja, ele tem que cuidar dos pagamentos, às vezes ele tem que levar o filho à escola, ele tem que cuidar com a esposa do problema de saúde dele, do funcionário. Então é isso, né? Se organize, né? Você tem hoje mecanismos para isso, o digital ajuda muito, você não precisa nem fazer isso presencial de maneira digital, então tem meios para isso e tem pontos de apoio, igual já disse, a CDL, BH e o Sebrae, que podem fazer isso com uma maneira muito tranquila. E eu fico pensando em tempos, né, do avanço da tecnologia digital, o conhecimento disso desburocratiza e permite que o humano esteja mais disponível para o humano. Você acha que isso é uma utopia ou eu estou falando a verdade? Não, está falando a verdade. É uma verdade absoluta isso. E você me perguntou da burocracia, eu passei batido aqui, mas é muito importante, né? Você citou aí no meu currículo que eu coordenei a implantação do Minas Fácil. O Minas Fácil é um projeto com o Banco Mundial, do InBusiness, em que traz para os governos agilidade na abertura de empresas, na facilitação de várias coisas. E a burocracia realmente é uma dor de cabeça enorme, né? E hoje você tem o digital. O que nós precisamos, e nós estamos fazendo isso, é trabalhar os governos, né? E você tem vários países, e essas viagens que eu faço pelo mundo, a gente traz isso como realidade e como possibilidade de implantar, que facilita a vida do empreendedor. Você tira uma carga pesada tanto de custo financeiro quanto de custo de trabalho, de tempo gasto com isso, de esforço mental e que você pode aliviar através do digital, da inteligência artificial. O que nós estamos fazendo a CDL-BH criou agora um espaço que chama Horizonte, em que a gente é um centro de soluções. O que nós precisamos levar para os micro e pequenos empreendedores são soluções que caibam dentro do negócio dele, que seja viável dele colocar financeiramente, mas que também leve soluções para ele, que ele seja prático para ele. Não é fácil, né? Mas nós estamos fazendo esse caminho. E isso facilita muito a vida do empreendedor. Muitos empreendedores, esses dias eu recebi de um empreendedor do Barro Preto, eu vou falar, o André da Babita, é uma empresa muito conhecida. O André, ele mesmo, usando a inteligência artificial, ele e a equipe dele, ele fez uma economia anual de mais de R$1 milhão em um ponto que eles trabalharam usando a inteligência artificial. Então, assim, é um impacto muito grande, é uma empresa média para grande, mas você tem isso também possibilitado para as micro e pequenas empresas. O que nós precisamos é acertar esse caminho, mas também precisamos, aí vamos voltar naquele tema anterior, que o empreendedor se abra. Né? Ele não gosta de se abrir, o mineiro. Isso, o mineiro. É muito, né? Então, assim, precisa que se abra com um consultor para que a gente ache um formato de levar isso para ele como um grande ganho. E eu fico pensando, porque no início a gente tem um susto, né, com essa mega inteligência artificial generativa chegando, mas se a inteligência humana continuar na criticidade, na leitura, na informação, nós vamos usar isso para desburocratizar muita coisa. É isso, é uma ferramenta. Nós temos que entender a inteligência artificial como mais uma ferramenta que chega com várias outras ferramentas que nós já vimos ao longo dos anos, que ajuda o setor produtivo. É uma ferramenta que vem não só para o setor produtivo, né, mas também para a vida pessoal. Tem muita gente já se organizando com a inteligência artificial e ganhando tempo, ganhando qualidade de vida. Família, com os amigos, mais com a família, podendo passear com seu pet, né? Podendo fazer uma coisa que ele não fazia. Então é isso, né? É entender. O grande problema nosso, e você como educadora, você percebe isso, e também a gente vê muito isso, que as pessoas não se aprofundam. Não. Né? As pessoas ficam muito superficial e aí acham que aquele momento ali hoje, né, o digital ali na mão, as redes sociais trazem algum tipo de até de ilusão, né? Isso, eu não sei se é esse o nome, mas e que as pessoas ali não se aprofundam. Então as pessoas pararam um pouco de ler as coisas mais importantes. Profundas. Por isso que eu falo, a capacitação, o conhecimento e o relacionamento. Isso. Porque um vai ajudando o outro ali para você, pessoa física, e para você, empreendedor, eles vão te ajudando a você formatar cada vez melhor o seu negócio e sua vida pessoal. E sabe o que eu acho interessante? Você traz um ponto fundamental, que eu sempre trabalho isso com a saúde mental. O que você precisa? Pedir ajuda. Sim.
E pedir ajuda não é fracassar. Eu falo de outra maneira, levanta a mão. Isso. Né? Levanta né? a mão. Se você está precisando, levante a mão. E eu acho que é isso, as empresas, quando eu falo assim, vamos trabalhar com a saúde mental, é isso. A competição está ali, está certa, Sim. a gente precisa ser o melhor, tal, mas não precisamos deixar a nossa humanidade de lado. Isso. E o mineiro tem isso, né, Marcelo? Ai, não, mas eu estou fracassando. Não. Não, esquece. Todo mundo, né? Se você vê histórias de grandes lideranças ou de grandes empresas, de CEOs de grandes empresas, muitos né, já caíram. Você tem gente que lutou a vida toda e foi ter sucesso com 60, 70 anos, que é uma realidade hoje também. Não esperamos que ninguém passe por isso, mas é uma realidade. Pode acontecer, né? E você tem que trabalhar isso muito bem trabalhado. Para trabalhar isso, a gente normalmente, quando a gente está em baixa, a gente precisa de ajuda. Isso. E aí tem que levantar a mão, em qualquer situação, né? Na vida pessoal, na vida profissional. E aí a gente fala muito a questão da saúde, né? Hoje a gente estava em uma reunião falando muito isso, a saúde das pessoas. Hoje você tem muitas soluções e às vezes está ali pronto, está perto de você, né? E você não procura isso. E aí você tem sofrimentos que não precisava passar. Falar nisso, estou aqui me lembrando, além de todo esse currículo e essa bagagem, eu sei que você é um apoiador também da saúde física da população. Sim. Né? Me fala um pouco sobre isso. A gente tem várias ações em parcerias, né? Nós temos uma ação muito forte com o Minas Tênis Clube aqui, mas não é só limitada ao espaço do Minas Tênis Clube. A gente tem as corridas que acontecem em Belo Horizonte, né, de levar saúde, a gente é parceiro em muitas delas, a do Mercado Central, você participou, a CDL é grande apoiadora e várias outras atividades. A gente procura sempre com a prefeitura também aqueles equipamentos de academia a céu aberto, né, que ficam nas praças, a gente ajuda muito nessas questões. Então a gente busca muito isso, lá os colaboradores da CDL, do Sebrae, tem todo essa visão apoio, diferenciada, né? Para ter o apoio com a saúde física também, né? E assim, é muito bom. Hoje a gente está tendo a oportunidade de tratar essa questão. Eu emagreci 15 quilos, né? Então a gente está tendo essa questão com muito cuidado, com acompanhamento. Mas houve anos de investimento, né? Justamente, é isso. Para a gente olhar a saúde, né? Tem que ter esse investimento na saúde. E eu acho que é o seguinte, você fazendo um pouquinho a cada tempo, você ganha muito quando a gente chega nessa idade que a gente chega e que precisa de um cuidado diferenciado. Você já está acostumado com isso, ou você não precisa de tanta intervenção para que você se dê bem. Então, é esse trio aí, né? A saúde o mental, a saúde física, né? E aí você tem que estar bem com você mesmo, fazer o que você gosta. E é interessante porque se a gente pensar, há 15 anos atrás, não se falava de saúde, né? Não se falava de caminhada, tudo. Não. Hoje é difícil você encontrar uma pessoa que não faça as maratonas. Sim. Por quê? Porque é tudo aquilo que você falou. É o relacionamento, é o encontro, né? É o partilhar alguma coisa em comum. E eu fico pensando que o meu sonho, né? E esse projeto é muito isso, é que a gente faça isso também com a saúde mental. Ok. Né? Então, assim, que a gente trabalhe com a arte, com a cultura, com a costura, com as minis empresas, porque a esposa do Marcelo, para quem não sabe, ela se reinventou na pandemia, né? Foi, verdade. Ela criou o Espumarte, ela faz todo o sabonete, a água... as essências, né? Tudo. As velas, tem todos os kits montados com vários parceiros que a gente tem de fornecedores. E foi a melhor forma dela cuidar da saúde mental. Sim, ocupou. E é uma outra coisa também que a gente precisa falar, né? E a gente trabalha muito também, a CDL trabalha muito isso, é a ociosidade. Para você entender, nós temos uma fundação CDL que hoje nós temos mais de 1.600 adolescentes no programa Jovem Aprendiz, que trabalham em empresas como Localiza, Drogaria Araújo, empresas menores também, de amigos nossos, Centro Visão, Boticário, que são adolescentes que saíam da escola e iam para
para sua casa e ficavam ali naquele ambiente, né? A gente sabe que muitos deles de vulnerabilidade. Tanto é que o lema da nossa fundação é transformar vulnerabilidade em protagonismo. Olha, e eles têm todo um tratamento. Quero conhecer. E eles têm todo. Você tem que conhecer. A nossa fundação faz um tratamento todo diferenciado com esses jovens. Na nossa parceria com as empresas, eles trabalham só 4 dias. E um dia a gente cuida do adolescente e da família do adolescente. Olha. Eles têm aula de artes, eles têm toda a opção de trabalhar, até o psicológico, a gente ajuda quando a gente identifica. Então, assim, é isso, né? A gente precisa tratar. Eu estou falando muito isso e estou tentando mostrar isso de uma maneira bem prática, com muito cuidado, que é um tema muito delicado, da questão das pessoas receberem esses auxílios, a Bolsa Família, isso. e ficarem ociosos. A gente sabe que tem alguns pontos aumentando, por exemplo, feminicídio, estupro de menores. A gente está vendo que está aumentando isso porque pessoas ficam ociosas. Né? Fica ali, talvez, num ambiente... mundo virtual, ilusório. Justamente. E aí, né, é cheio de coisa errada na cabeça e não está ocupando seu tempo com coisas boas. Com várias coisas boas. Isso. O trabalho traz também isso, mas um esporte bem praticado, né? Nós acabamos de falar. Né? O estudo, né? Essa capacitação, essa convivência com pessoas de bem. Né? Porque muitos deles, nessa vulnerabilidade, não convivem com pessoas de bem. E aí, você toca num ponto fundamental. Aqui nós não vamos ter um tabu para isso, que é exatamente esse olhar para o caminho do meio. Nós não estamos defendendo partido de nada, mas o ser humano, ele é uma aposta. Se eu paro de apostar no ser humano, ele acomoda. E eu falo assim, quando a gente está tratando do alto índice de suicídio, feminicídio, sabe o que eu falo? A vida é uma aposta. O aumento de morador de situação de rua. A vida é uma aposta, Marcelo, mas a gente nunca sabe contra quem nós estamos apostando. É isso aí. Esse tema é um tema muito delicado, mas que a gente precisa. Falado. A CDL também, né? Nós estamos parcerizando com a prefeitura várias ações de tratamento das pessoas que estão em situação de rua. Porque, para nós, a nossa visão, e essa é a minha visão, e estou conseguindo levar isso para as pessoas, não é digno dessas pessoas estarem na rua. De nenhum, então, ninguém está na rua. Então, assim, qual o problema que tem, como que a gente ajuda essa pessoa e como é que a gente pode tratar? É o que você acabou de falar. Né? Como que essa aposta, a gente não pode deixar de apostar nessas pessoas. Né? A gente tem exemplos, o Sebrae trabalha muito um programa que é muito bacana, que é as comunidades empreendedoras. A gente atua nas favelas com pessoas que começaram empreendendo, o Sebrae apoiou e hoje tem grandes empresas, empregam muita gente, inclusive da própria favela. Exatamente. E são pessoas que conversam e se veem a oportunidade. A gente não deixou de apostar nas pessoas. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é um grande papel que a gente tem como liderança nessas funções que eu estou hoje, tanto na CDL quanto no Sebrae, além do servir, isso, é buscar que a gente leve esperança efetivamente para muitas pessoas. E essa esperança, né? Eu acho que quando você traz isso, me dá até um ufa, porque assim, ouvir de um gestor falar de esperança, me dá esperança. Porque eu acho que a esperança é isso, é essa comunidade de diversas áreas e pensar o presente. Porque quando uma criança nasce, se alguém não aposta nela, ela aprende a não apostar. É isso. E hoje nós estamos falando de milhões de jovens que não são apostados. É verdade. É verdade. A gente tem que lembrar sempre que é muito importante, quando eu disse aqui no início, que a gente tem que cuidar da gente para ajudar as outras pessoas, mas é importante a gente não cuidar só da gente. Né? A gente vive em uma sociedade. Eu falo muito isso. Se você quer ter as suas coisas só para você, do jeito que você quer, você tem que vai viver em outro lugar. Porque se você tem uma cidade, você mora num prédio, num condomínio, você tem pessoas, você tem que saber abrir mão, você tem que saber até a forma de criticar. E olha, eu não estou falando que eu sou a pessoa perfeita para fazer isso, mas a gente tem que ter esse exercício, esse esforço. A gente tem que respeitar. Né? Hoje no trânsito hoje, eu estava descendo, eu dei passagem para um carro, ele mandou eu ir, eu falei, mas eu estou esperando você. Ele estava me xingando porque eu fui educado com ele. Quer dizer, então você tem que ter essa paciência todos os dias, a gentileza. Né? Então, é isso. Né? Eu vou voltar aqui à palavra que eu falo muito, que todos que trabalham comigo sabem, que é cuidar. Né?
cuida que dá certo. Então temos que cuidar de todos, né? Principalmente do ser humano. E olha que interessante, você fala cuidar, me vem logo, toda vez que eu escuto cuidar, eu me lembro do acolhimento, né? Acolher. O que é acolher? É trazer para perto. Isso. Não é isso que a gente faz com um filho adolescente? É isso aí. Ou com algum funcionário que está dando problema? Você traz para perto. A partir do momento que você começa a postar, ele vai. É isso. E hoje a gente tem caminhos muito não difíceis, vamos falar que é fácil também, não é, mas caminhos menos difíceis para que a gente consiga fazer esse acolhimento e que a gente faça esse encaminhamento das pessoas, né? Com moradia, com uma educação, com tratamentos necessários. Então, a gente precisa disso. Quando eu citei aqui os auxílios, que são as pessoas, eu tenho convicção da realidade brasileira. Sim, que a gente precisa desses auxílios para muita gente no Brasil ainda. Tem muita gente que depende desses auxílios. Mas eu estou falando de criar oportunidades para essas pessoas para ter uma vida mais digna, né? E ter oportunidade também de avançar, né? Na sua vida também de maneira diferenciada. E sabe, eu penso que quando você traz esse tema e a gente tem que pensar nele, é porque assim, quando eu chego no momento da minha vida que eu só aperto o botão, eu paro de pensar. É verdade. E quando eu paro de pensar, eu vou ficar onde você falou, na superficialidade. Uhum. Eu acho que eu sei e entendo de tudo, mas eu não aprofundo nada. Você sabe que você está falando isso, Jane, e eu estou lembrando aqui, as pessoas perguntam para mim, Marcelo, você atua em tanta coisa, né? Eu estou no Conselho de Turismo do Estado. É lógico que as coisas que eu mais atuo são focadas no desenvolvimento econômico, que desdobra do desenvolvimento social. Né? Nós temos um trabalho muito forte no interior de Minas Gerais e esse trabalho está dando resultado, que é de fortalecimento das cidades, do desenvolvimento econômico nas cidades, e a gente está conseguindo manter as pessoas nessas cidades, que a qualidade de vida é muito melhor. E não precisa sair, né? Não precisa sair. E tem oportunidades nessas cidades. A gente precisa estar... criar e fomentando isso a todo momento, cada vez mais. Mas se você pegar o leque de atuação, tanto da CDL quanto do SEBRAE, você fala assim, nossa, eu nem imaginava que vocês... Uhum. Por exemplo, a questão da violência contra a mulher. A gente trabalha com o Tribunal de Justiça, a gente trabalha em parceria com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e vários outros órgãos. E aí você fala, por que você está fazendo isso? Eu falo, olha, primeiro é pela humanidade mesmo. Segundo, se você for ver, a maioria dos empregos que existem no comércio e serviço são de mulheres, jovens mulheres. Então, a gente precisa trabalhar esses temas, precisa estar próximo dessas pessoas, que são temas que são mais comuns a essas pessoas. Então, você tem uma gama, né, de atuações em que você pode estar fazendo, talvez não diretamente, mas indiretamente, que ajuda. E isso a gente está conseguindo também levar para as empresas. Né? Você tem grandes empresas, muitas empresas médias, que já perceberam isso. Se ela fizer o bem, que é um bem comum, ela vai atingir muita gente. Então, estão fazendo isso também. O ESG, né, o ISD, né, trouxe isso de uma maneira muito forte, mas que vinha isso para as grandes empresas. Eu já levei isso para as micro e pequenas empresas. Né? Quando o microempreendedor, o pequeno empreendedor que está ali, ele cuida das questões do seu quarteirão, cuida das questões ali da sua rua, né? Ele já está fazendo o social, ele já ajuda ali de alguma forma. Né? Então, governança, quando ele cuida melhor do seu negócio, ele vai ter pessoas trabalhando com ele, registradas, ele vai ter pessoas tendo uma renda melhor. Então, ele já está fazendo essa governança e ajudando e pagando mais imposto, né? Fazendo com que gere possibilidade de melhoria de vida de todo mundo. E criando raiz com o lugar. É isso. Porque, olha só, você saiu, voltou, sua raiz está aqui. Eu acho que hoje a gente está passando por um momento de desenraizamento. A gente trabalha isso muito, né? O empreendedor é o seguinte, abri minha loja, fechei minha loja, vou embora. Não é isso. Não né? é isso. Você tem ali porque hoje você precisa dos clientes, então quanto mais você tem essa atuação, mais você, igual você falou, mais você se sente parte integrante, as pessoas sentem que você está parte integrante daquele espaço, daquele ambiente, e ali eles têm as necessidades atendidas, mas também tem outros olhares. Então, isso é importante para o negócio. Eu estava conversando com um gestor, nós fomos, o ano retrasado,
para uma feira em Londres, a Beth Educar. Aham. E um dos gestores, ele falou assim para a gente, que ele tinha pesquisas em Cambridge que não é o dinheiro que faz você se sentir enraizado, é o reconhecimento. É isso. Sempre. Eu, na hora, fiquei. Aí eu fui atrás e É. E nós fazemos isso sempre, né? Muito bom quando você fala assim, o Marcelo recebeu 2 títulos. Se você entrar na minha sala, na CDL, a gente tem muitos títulos. Né? Graças a Deus, nós temos um reconhecimento muito bom. Por quê? Porque a gente é parceiro em muitas ações, né? Mas é importante, né, para você dar sustentabilidade ao seu negócio, à sua pessoa, você ter esse reconhecimento. E às vezes a gente esquece, né? Eu costumo fazer isso. Ontem mesmo eu participei de um evento e eu vejo as pessoas na plateia e vou citando as pessoas. Nossa. Quando acaba o evento, as pessoas, poxa, muito obrigado por você me citar. Eu falo, cara, mas eu estou te citando porque, primeiro, que eu gosto de você, segundo, porque eu sei o que você está fazendo. Então é importante as pessoas terem esse reconhecimento também. Isso faz parte, né? Além do, lógico, do trabalho que você tem, do recurso financeiro que você recebe, que é importante, mas o reconhecimento é muito importante. E a gente às vezes não faz isso. Né? Não faz isso dentro de casa. De falar com o filho da gente, falar, parabéns, que bom que você foi elogiado no trabalho, que notas boas. Pequenas conquistas, pequenas coisas, né? E a gente passa batido. E isso é normal na vida da gente, né? A vida está trazendo esse ritmo, né? tão alucinante, né? Que a gente fica tão preocupado, e a rede social ajuda muito isso, né? Que a gente às vezes esquece de fazer o reconhecimento para as pessoas. As pessoas estão com o lado da gente. É muito importante. Mas sabe o que eu acho que é interessante? Essa conversa que a gente está tendo, ela é uma pausa na velocidade. Eu tenho certeza que você vai sair daqui, eu vou sair daqui com um monte de coisinha que vai me tocar. E aquilo, né? Porque quando eu falo de reconhecimento, é a gente virar e falar assim, nossa, estou no momento certo, tá tudo certo. É isso aí. Não é? É isso aí. Então, assim, estamos caminhando aí o fim dessa primeira conversa, da primeira... Não, se deixar, a gente fica aqui o dia todo, é igual eu falei, eu adoro. Né? Várias vezes, porque eu quero saber desses projetos e, principalmente, Marcelo, uma questão que eu quero muito que você traga. O que você pode dar de conselho? Aí eu vou falar conselho porque eu gosto de olhar a sabedoria milenar. Né? Você saiu de um lugar, passou dificuldades, não só dificuldades financeiras, dificuldades com as perdas que vocês tiveram, reconstruir a vida. O que você deixa de conselho para aqueles que estão chegando? Bom, sempre acorde de manhã, levante e vá para a luta. Esse é o conselho melhor que eu posso dar e é o conselho que eu vivi minha vida toda. Eu nunca tive ninguém para me buscar, para me tirar da cama, me levar, né? Então, assim, acorde, levante. Hoje mesmo, dormimos tarde ontem, porque foi aniversário da minha filha. Hoje acordei cedo, porque tinha um compromisso bem cedo. Acordei, estava no compromisso. Então, esse é um aprendizado que desde novo eu fiz. Enfrente os seus problemas, né? O acordar cedo levante, faça o que você tem que fazer, mas em frente, vá para a vida. A vida é muito bacana. Aproveite a vida das maneiras e saiba lidar com seus momentos, né? Você acolhe, né? Isso aí. Então você acolhe a vida de maneira que o que ela está te trazendo, você embaralha, como diz o jogador de futebol, né? Dá um drible e segue em frente. Busque o gol. É isso que é meu conselho para que as pessoas possam buscar. E uma dica, o que o Marcelo está lendo? Bom, a leitura faz parte da minha vida, né? A vida toda eu tenho bons livros. E agora, recentemente, o nosso amigo Claré, né? Que também vai vir aqui. Lançou o livro Juscelino, ele e um amigo Lucas, né? Lançaram o Juscelino, que é um sucesso, está sendo um sucesso. Primeiro lugar. Eu não li ainda, que é recente, eu tenho uns livros na fila, né, para eu ler. Eu gosto muito de livros de liderança CEOs. E eu até trouxe anotado aqui, porque um livro do Luiz Justo, ele chama CEO. O Luiz Justo é um CEO, né, do Rock Wars. Ele faz o festival Rock in Rio, ele faz o Lollapalooza. E o CEO dele são as letras CEO, conectar, equilibrar e orientar. Olha, gostei. Então é muito legal, é uma dica muito bacana, é um exemplo de vida que eu acho que vale a pena as pessoas lerem, principalmente as pessoas que estão em cargos de
liderança ou que tem que liderar, talvez dentro da sua casa, talvez liderar ali seu pequeno negócio, é isso. Nossa, já está anotado a dica. E como membro do Conselho Municipal de Turismo, uma dica cultural. Visite o Circuito Liberdade. Vai da Praça da Liberdade ali, os museus da Praça da Liberdade, ele vai até o Mercado Central, o ponto cultural da CDL-BH, que conta a história da criação de Belo Horizonte. Então, eu faço isso de vez em quando ali. A CDL é na Avenida João Pinheiro, eu desço ali, vou dar uma liberada dos problemas, né, dar um descarrego. Aí eu desço, tomo um café no museu lá da Vale, no Museu da Gerdau, no CCBB, dou uma passeada na praça, desço ali, tem um Museu Mineiro ali na João Pinheiro, você tem vários equipamentos que trazem conforto, te traz um ar diferenciado do dia a dia. Perfeito. E acessível, né? Gratuito para você acessar. E para encerrar, a perguntinha que vale ouro. Você não é todo mundo. Por quê? Porque eu cuido de mim e cuido das pessoas. Muito bem. Obrigado, Obrigada, Marcelo. Excelente essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Essa prosa boa, né? Maravilhoso. Obrigada. Obrigada pela disponibilidade. Obrigado e sucesso, né? Que a gente continue, que você continue com a equipe toda levando boas fluidos para as pessoas que possam ter informações úteis e que possam ter aí conhecimento e capacitação para que sigam sua vida com tranquilidade. Esse é o nosso propósito, juntos. Parabéns. Obrigada. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo.